A gente fala sobre economia. A Petrobras anuncia a redução de 11,1% no preço do gás natural para as distribuidoras a partir de 1º de fevereiro. No entanto, essa mudança de preços não deve atingir o valor dos botijões de gás. E para falar sobre esse assunto, gentilmente nos atende o professor de economia do Instituto de Ensino e Pesquisa, Roberto Dumas. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Bom, professor, a pergunta é por que essa redução não deve chegar diretamente ao consumidor? O preço do botijão de gás, no ano passado nós tivemos o Vale para ajudar as pessoas, num momento ainda de pandemia, para a dificuldade dessas pessoas de comprar esse insumo que é básico e necessário. Veja, o GNV, o gás natural veicular, ele é baseado muito mais que afeta o preço do gás natural, ou seja, o gás natural que afeta o GNV. Qual que afeta diretamente o gás do botijão é o GLP, o gás liquefeito de petróleo. E esse não teve essa queda pronunciada de 11%, então é muito provável que lá na frente o preço do gás do botijão caia também, porque as coisas não são tão dissociadas assim. Se o gás natural caiu, o gás liquefeito deve cair lá na frente e provavelmente nós teremos esse benefício também estendido para o botijão de gás. Professor, na sequência, as perguntas dos comentaristas, Diogo Schelp. Professor, ainda sobre essa questão de como isso afeta, né, o consumidor final, quando a gente fala de gás encanado, né, é interessante notar que no mês passado foi anunciado, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que haverá um aumento, né, nas tarifas de gás encanado, possivelmente aí da ordem de 20%, 25%. Essa redução agora não deveria impactar justamente no gás encanado também? Não necessariamente, aliás, é uma excelente pergunta, não necessariamente, porque a Petrobras passa para a distribuidora esse repasse de 11% de queda. Agora, precisa ver até que ponto a distribuidora vai querer repassar isso para o consumidor final. Ela pode querer aumentar a margem de lucro, não é o caso aqui. Eventualmente, os impostos podem aumentar ou podem reduzir, então é difícil você ver que essa redução de 11% vai ser refletida exatamente, ipsis literis, 11% na ponta do consumidor. Como eu disse, é importante deixar claro se a distribuidora não vai querer ficar com um pedaço disso daí e majorar o lucro dela lá na frente, ou passar mais e deixar um pouquinho de gordura para o consumidor final. Então, não é absolutamente evidente que essa queda no preço do gás natural, etc., que a Petrobras se prontificou a mostrar, isso vai atingir diretamente o consumidor. Deveria, ou seja, preservando a margem de lucro como ela está, deveria passar exatamente nesse mesmo montante que o governo, ou melhor, a Petrobras está passando para as distribuidoras. Fernando Capês. Professor, essa redução no preço, ela é motivada por questões de mercado ou é uma interferência heterodoxa, vamos dizer assim, na questão da fixação do preço? E quais as consequências eventuais disso para a manutenção do equilíbrio fiscal no momento em que se cria uma série de benefícios necessários, como redistribuição de renda, mas é necessário manter o equilíbrio fiscal? Olha, Fernando, por enquanto não é uma intervenção política. Ou seja, o petróleo caiu mesmo. E o petróleo e o gás natural, eles andam praticamente de mãos dadas. Por que o petróleo caiu? Ele saiu lá de abril de 2022 a $124 o barril, o petróleo Brent, para 80,54 dólares, mais ou menos, o petróleo Brent. Por quê? Porque os Estados Unidos está subindo taxa de juros, vai ter provavelmente um soft landing, eventualmente uma recessão, e a Europa também está subindo a taxa de juros e com os efeitos da guerra da Ucrânia vai entrar em recessão. A China, que agora está saindo do lockdown, cresceu muito menos. Então a demanda pelo combustível, pela commodity energética diminuiu. Então esse ponto a gente pode dizer que é o mercado que está trabalhando. Agora, me estranha muito, quer dizer, na realidade não me estranha, já era de certa maneira esperado. E o novo presidente da Petrobras está falando que não vai seguir o preço de paridade internacional para os futuros reajustes, por exemplo, da gasolina e do óleo diesel. Isso preocupa,
Porque ele fala o seguinte: a maior parte disso é produzido localmente. Outra parte é importada. Então, nós vamos fazer um mix, vamos supor aqui, do diesel, 70% produzido localmente e 30% importado. Faz o mix e vende. Só que tem um problema: 30% do diesel do Brasil é importado. E grande parte dessa importação é de outras refinarias, que não da Petrobras. Se por acaso a Petrobras estabelecer um preço abaixo do preço de paridade internacional, isso fica muito evidente. O que vai acontecer com esses novos importadores que estão pagando o preço internacional? Eles vão deixar de importar. Se eles deixam de importar, vai faltar combustível no Brasil. Porque veja, se eu vou vender o combustível a um preço internacional e a Petrobras insiste em fazer um mix de preço doméstico e preço internacional abaixo do preço de paridade internacional, então esses importadores vão importar menos. Se eles vão importar menos e eu preciso desses importadores, vai faltar diesel. E mesmo que isso ocorra, que vai demorar, não é tão simples assim, não é em um ano que você consegue aumentar a capacidade de refino da Petrobras. Vamos supor, a Petrobras vai chegar e vai falar: vou fazer um mix de custo, vou fazer o meu mix de custo que é em reais e o mix de custo que é em dólar. Perfeito, isso é ótimo, só que a Petrobras não estaria maximizando o lucro da empresa. Puxa, você só pensa em lucro? Não, quem pensa em lucro é o acionista da Petrobras. E eu não estou nem dizendo o acionista minoritário, eu estou falando o acionista governo. Está dando menos dinheiro para o governo, que por sua vez, esses dividendos que é pago para o governo vão se traduzir em menos benesses para a população. Então, no final das contas, se você quer fazer uma política abrasileirada ou abrasileirar o preço do combustível, no final das contas, você está prejudicando a maioria da população e não a minoria que tem carros e veículos e principalmente SUV. Então, uma política que aparentemente ajuda a população, só que lá atrás ela prejudica a maioria da população, sobra menos receita, sobra menos lucro, menos dividendos, menos impostos, e é isso que eu dou para a União, para ela fazer o pacote de benesses que ela tanto quer. No final das contas, a curva de juros estipa, então a política, não existe almoço de graça, a gente repete isso sempre. Alguém vai ter que pagar. Se você não está maximizando o lucro, alguém vai ter que pagar. Eu nem estou falando do acionista o minoritário, o que vai fazer follow-on. Veja, se você está vendo que a Petrobras está servindo para fazer política pública, por que eu vou comprar uma ação de uma petrolífera ou de uma empresa que o objetivo dela não é maximizar o lucro? Eu vou comprar de outra ação, Não preciso de dinheiro. Precisa sim. Se você quiser expandir a capacidade de refino, você vai ter que levantar dinheiro no mercado de capitais. Ou via debêntures, títulos privados, ou via follow-on, uma emissão secundária. Agora, se eu estou vendo isso, eu vou colocar meu dinheiro em outra empresa. Agora, essa negociação de gás natural entre a Petrobras e as distribuidoras, ela é feita trimestralmente, depende de inúmeros fatores, inclusive internacionais, como o senhor diz. Então, nunca haverá uma estabilidade para a gente acompanhar? Não vai ser possível fazer uma previsão, por exemplo, anual segura? É muito difícil fazer, como eu disse. Se continuar com a paridade de preços internacional, da mesma maneira que é o trigo, da mesma maneira que é a carne, da mesma maneira que é o metais, etc., o minério de ferro, você acompanha o preço internacional. Então, é difícil nós falarmos que, olha, o preço da gasolina, o preço do diesel, assumindo que siga o PPI, preço de paridade internacional. Ele está ligado justamente com a geopolítica e com a geoeconomia que impacta a demanda desses combustíveis, portanto, impacta o preço internacional, impacta o preço doméstico. Se eu quiser fazer, como eu disse, um preço totalmente doméstico, eu não estarei maximizando o lucro da empresa. E corre o risco de um desabastecimento. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, é muito difícil fazer um planejamento e ter como certo que o preço do gás natural, ou o preço da gasolina, ou o preço do diesel
vai aumentar, vai diminuir ou vai permanecer constante. Não dá para saber. Ou melhor, dá para saber desde que você tenha um acompanhamento e um estudo de como o preço do petróleo e do gás natural vão se comportar no mercado internacional. Professor economista Roberto Dumas, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho, professor. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia.